Pessoal, boa tarde, boa noite, né? Na verdade, começando mais uma resenha dos Redutos e hoje aí com um cara super especial, né? Artilheiro irreverente que deixou o nome dele marcado no Cruzeiro. Mas queria só anunciar aí para quem não conhece muito bem, a Cruzeiro Esporte Tour é a agência oficial de viagens, de eventos do Cruzeiro e ela está fazendo esses eventos dessas lives exatamente para aproximar o torcedor dos grandes ídolos nessa época que está difícil, né? A gente tendo que ficar em casa, no isolamento social, sem o Cruzeirão. Então é uma forma da gente estar matando a saudade. Então hoje nós vamos conversar com o Paulinho McLaren, né? Que deixou uma história muito bonita no Cruzeiro, jogou pouco tempo, mas o tempo que ficou deixou muita alegria, muita descontração, muitos gols. E nós vamos chamar ele aqui agora. O Paulinho já tá na área já. Aguardando o Paulinho entrar. Fala, Paulinho! Grande Gustavo Nolasco, cara, um abração para você. Obrigado pelo convite. Estou muito honrado de estar aqui, né? Já que você está de azul, eu vou mostrar para você o outro manto, que é maravilhoso, né? Opa! Tá aqui. E é o da festa, né, que nós tivemos aí no Mineirão. E eu Exato. guardo com muito orgulho e não deixo ninguém pegar. Essa Tá, aí. tá legal a imagem? Oi? Tá legal a imagem, tudo, Tá tudo tudo certo? certo, tá ótimo. Que bom já ver o manto na sua mão aí, logo no começo. Então, e como eu estava te falando, obrigado a você. Eu tenho muitos amigos que me chamaram o dia todo aqui, muita gente mandando os stories, né? O Cruzeiro é essa nação fantástica, maravilhosa, Cruzeiro muito grande, uma torcida maravilhosa. E na sua primeira fala, realmente eu fiquei um pouco tempo, cara, mas uma identidade muito grande com o Cruzeiro. Porque a gente, quando eu particularmente, é, eu tive no Cruzeiro, pouca gente sabe disso. Eu vou te dizer uma coisa que talvez poucos saibam. Em 1987, 86, eu tive na Toca da Raposa, eu jogava no São Carlense. O Vicente, ponta esquerda, que jogou muitos anos no Cruzeiro, ele estava com a gente lá em São Carlos, ele me levou, me indicou para o seu Benito Massa. Seu Benito Massa mandou alguém ver o jogo. Se você me perguntar quem foi, eu não me lembro. E desde então, essa aproximação com o Cruzeiro ficou. Eu tive na Toca da Raposa, Dr. Ronaldo Nazaré, guarda até hoje. Eu não consegui achar onde está. Ele me fez a avaliação médica. Eu tenho o papel e eu me lembro bem que está escrito apto para treinar. Então eu já estava apto, mas na altura, se eu não me engano, era o Carlos Alberto Silva, o treinador. Então eu acaba treino, não treino. Eu fiquei lá 3 dias, eu fiz só um treino e eles falaram que em algum outro momento. Então eu tive no Cruzeiro em 86. Talvez dali eu já poderia ter ficado no Cruzeiro, né? Eu guardei esse prontuário do Dr. Ronaldo tem até hoje. Não é um troféu, mas é algo que a gente gosta muito. E dali eu ia entrar na toca, ver, porque a Toca da Raposa era o maior símbolo de que um clube podia ter, né? Sim. De estrutura de centro de treinamento, porque a seleção brasileira ficava lá. Então, imagina um Inclusive, garoto. nesse ano, 86, a seleção treinou lá, né? Exatamente. Então, você imagina um garoto ver a seleção, ver lá a Toca da Raposa. Eu cheguei lá, aquela imensidão, né? Depois eu conheci cada buraco da Toca da Raposa, porque a gente concentrava lá, né, no Lasco. Então o cozinheiro, a gente judiava dele, entrava, mudava o cardápio, tudo. A gente, às vezes, para jogar domingo na sexta-feira lá, já concentrava na sexta. E o seu Enio colocava todo mundo. E, na verdade, não era só quem ia jogar. Ficavam todos os jogadores, que a gente faria... Sempre a gente fazia um treino na sexta-tarde. Sábado de manhã, nós ficávamos lá, treinávamos, aí saía a lista dos convocados, e o pessoal à tarde, quem ficava concentrado, ficava, e quem não ia embora e voltava para o jogo no domingo. Então, você imagina o que a gente fazia. Tomava conta, desde a cozinha, rouparia com o seu Geraldinho,
o Bolinha, aquele vagabundo, aquele massagista, que é o cara top, cara. Eu nem sei se ele vai ouvir isso. O Theo, o massagista. Então a gente, pô, à noite o Theo fala, Theo, tá todo mundo cansado. Aí ia lá, ligava a banheira e tal. E eu quero falar isso do Cruzeiro, porque falar de jogos é muito fácil, é muito tranquilo, porque todo mundo clica e puxa, né, no Lasco. Cara, e aí eu tenho esse primeiro começo com o Cruzeiro, mas, e quando eu cheguei lá, depois do Dr. Ronaldo Nazaré, em 95, eu cheguei depois do Campeonato Paulista, através do seu Enio Andrade, um cara que eu tenho um carinho muito grande, eu tenho uma lembrança boa dele, que é a maior identidade minha. Hoje eu sou treinador, que eu carrego, é uma das coisas, das características dele. Mas quando eu era garoto, nós somos uma família de 6 irmãos homens, e todo mundo jogou bola, porque não tinha, na minha infância, não tinha outro presente, né? Era uma bola e um tênis que tinha que durar o ano inteiro. Se o pé crescesse, o problema era seu. Mas aí, meu pai trabalhou em construção civil, usina hidrelétrica, estradas, essas grandes estradas do país todo, então a gente mudou muito. A gente era meio nômade. E nós chegamos numa cidade, se não me engano, é Porecatu, no Paraná, e todo mundo gostava de jogar com a 10, né? A 9 não era uma camisa tão querida, o pessoal gostava da 8, da 9, 10, perdão. Aí tinha um Geraldo, cara, um negão que morava lá de casa, porque a minha casa, no Lasco, a gente parecia um piano, era um branco e um preto, porque meu pai ele trabalhou nesse período com uma família que acompanhava muita gente. Então, cara, esse negócio de branco e preto lá em casa era a coisa mais simples, porque a gente almoçava no dia na casa de um, na casa do outro, tava todo mundo junto. E o Geraldo, cruzeirense doente, montou um cruzeirinho. Ele falou, você vai jogar com a 10 lá no meu time. Então, eu joguei com a 10, porque era um sonho, e na verdade, eu de garoto, eu era um 8,5, eu não era 9, né? Depois a gente pode contar essa história aí. Aí ele falou assim, ó, eu vou com a 8, você vai com a 10, você vai jogar no Cruzeiro, porque o meu irmão queria jogar, eu não me lembro que o time que ele estava, acho que era o Palmeiras, o outro era São Paulo, e meus irmãos, cada um era um 10. Eu falei, ah, não, mas eu falei assim, ele falou, você vai jogar com a 10. Aí, Cruzeiro, fomos campeão, e era um saibro, né? Eu vim conhecer grama quando eu pisava num jardim, os caras xingavam a gente, pisava na praça da igreja. Qual cidade que é, Paulinho? Isso aí, Porecatu, lá no Paraná, cara. É próximo de Londrina, é norte do estado. E daí, Nolasco, eu fui campeão, cara. Eu fui o campeão, fui artilheiro desse campeonato, justamente em cima do meu irmão, do Beto, que é meu irmão mais velho. E nós ganhamos, acho, de 4-1 do Palmeiras na final, eu fiz 3 gols, né? Então, foi seu primeiro título com o Cruzeiro? O meu primeiro título em campo, jogando de campo, porque eu jogava muito salão, society, foi com o Cruzeiro. E ficou essa identidade, cara, essa marca de criança. Quando eu cheguei em 86, o Dr. Ronaldo Nazaré me recebeu, aliás, é um cara fantástico, um cara muito humano, né? Sim. E eu conversei com ele, porque eu fiquei lá horas e horas lá com ele, e a gente bateu o papo, ele contou a história, perguntou onde eu era, por que eu tinha vindo e tal. Aí eu falei, não, eu tô lá no interior de São Paulo e tal. O Vicente me trouxe, aí comecei a contar a história. E você joga bola por quê? Aí até eu contei essa história para ele. E quando eu voltei, contei essa história para ele na minha apresentação, e ele lembrou, falou, cara, você é aquele moleque lá. Eu falei, pois é, né? O tempo passa, e eu dei essa volta toda, e para te dizer que o Cruzeiro tem uma ligação muito grande com o Cruzeiro. E eu tenho um orgulho grande de ter vestido essa camisa. E visto ainda, né? Porque a gente sempre fala de Cruzeiro, fala bem. Até outro dia, numa live, o pessoal perguntou o que eu acho de Série B. Eu falei, o Cruzeiro é grande em qualquer divisão, cara. O Cruzeiro sempre vai ser Cruzeiro. Com essa torcida que tem, que é maravilhosa, não tem como. O momento é difícil, nós temos que explicar isso. Acho que a gente tem que explicar. São as pessoas que colocaram o Cruzeiro nessa. Mas nós, como torcedores, as pessoas que gostam, nós temos que fazer o Cruzeiro grande em todo o tempo. E eu espero que reestruture, né? Porque, na verdade, né, Nolasco, o que reflete em campo é o que você tem fora. Se você tem uma grande administração, a administração, a prova mais próxima disso tudo, ou a mais atual, é o Flamengo, né? O Flamengo, num período, aí sofreu, não jogou, não buscou títulos, não fez... ficou uns 5, 6 anos sofrendo, sendo zoado, e o Flamengo alcançou... E quem sabe a gente reestruturando, porque eu acho que a gente tem que fazer parte dessa reconstrução no dia a dia. E eu sempre que posso, cara, eu defendo o Cruzeiro com muito prazer e muito orgulho, porque o Cruzeiro tem essa marca desde a minha infância. Que bom.
Que bom saber, porque assim, é impressionante, cara. Assim, todo mundo tem um carinho gigantesco por você. Até a gente vai chegar ainda no que você já deve ter falado milhões de vezes, né? Contra o jogo contra o Atlético, vamos falar de algumas coisas. Mas é impressionante, assim, todo mundo. A gente estava falando, né, do pouco tempo, mas o carinho que você fala do Cruzeiro, a gente vê em outros lugares, isso cativa o torcedor. Eu estou vendo aqui, está entrando, tem muita gente entrando, o Gerson, o Big, um grande amigo meu que está aqui, uma enciclopédia do Cruzeiro, com certeza que sabe todos os jogos que você jogou, ele sabe. Tio Sam, o Charles, o Rodrigo, o pessoal da JFZeiros. Tem o Gustavo Ruiz aqui, que chegou falando que você jogava tênis com ele, está sumido. Gustavo, grande abraço. Meu amigo pessoal. Pois é. E ele é torcedor do Santos. Eu só quero... Nolasco, tá me ouvindo? Sim. Tô te ouvindo. Tá aí. Entrou um cara aí, o Ike Batista, um grande personagem do futebol, de São Caetano, de Santos e tal. Só queria mandar um abraço, porque não só ele, a família dele toda, eles são os caras que, às vezes, ele não torce pro mesmo time que a gente, mas é o cara que faz o futebol ser grande. Então, essas pessoas, elas têm que ser sempre saudadas. Um grande abraço, Ike, seu, o Tadashi, teu irmão, aquele monte de japonês lá. E obrigado por estar na live, porque isso mostra o prestígio, né, do clube. Porque todo mundo sabe, eu já fiz live para outras pessoas, com outros amigos, falando de futebol e várias outras coisas. Mas é legal ter essas pessoas que são torcedores de outros clubes vindo aqui, mostra o carinho e o respeito pelo Cruzeiro, pelo nosso Cruzeiro, né? E Exato. Só para terminar no laço da identidade, em 1995 eu fiz um gol, acho que nós empatamos São Paulo e São Paulo, Cruzeiro e São Paulo 1 a 1 no Mineirão. Eu cortei 2 vezes o Pedro Luiz e chutei cruzado assim, eu acho que o jogo foi 1 a 1. Mas o Matheus, meu filho, nasceu no dia 6 de novembro e eu joguei no dia 8, na quarta-feira. Então a emoção veio grande porque todo o Mineirão cantou o nome dele, Matheus, né? Então, olha quanta coisa que me liga ao Cruzeiro. Então não tem como a gente não ter esse carinho, até porque a gratidão que eu tenho não é só do clube, não, é da cidade, da recepção que eu tive, dos amigos que eu tenho. Eu vou em BH, se eu conseguisse visitar todo mundo, eu tenho que fazer uma romaria, cara, 1 ano ia ser pouco, mas esse amor, esse carinho, essa mesma empatia que as pessoas têm comigo, eu tenho com o Cruzeiro, e eu não tenho dúvida nenhuma que em algum momento, quem sabe na trajetória agora de treinador, a gente possa passar por aí, mas mesmo que não passe, o Cruzeiro vai estar sempre no meu coração e na minha história. Quem sabe passa. E teve um outro cara que a gente vai falar sobre ele aqui também, que foi um grande parceirão seu, e a gente está na campanha de fazer uma despedida para ele, e você tem que fazer a dupla com ele, que é o Marcelo. Flecha Azul? Hã? O Flecha Azul? Ué. Vocês dois juntos. Eu não sei se ele contou a história para você, mas eu deixo falar, porque se eu não for aí, eu vou dar um cacete nele depois, porque... E eu posso falar assim do Marcelo, o Nolasco? Cara, porque é o seguinte, quando eu cheguei no Cruzeiro, o Ronaldo estava voando para o Rio de Janeiro, depois já ia para o PSG, para o PSD. E a torcida do Cruzeiro estava toda lá, Máfia Azul, com todo mundo que você possa imaginar, muita galera lá despedindo do Ronaldo, o Vale, o Bolão, o pessoal da máfia, pessoas que eu gosto muito, que amam o Cruzeiro. E quando eu tô chegando na Toca, lá no Barro Preto, lá no Barro Preto, na sede, eu tava chegando, eu e o Zezé Perrella. Aí saiu um garoto lá de dentro, eu falei, aquele cara ali não é o Marcelo Ramos, não, Zezé? Ele falou assim, Você conhece ele? Rapaz, esse moleque é bom pra caramba, porque eu tinha jogado Inter e Bahia numas, não sei se foi quartas de final, pela Copa do Brasil. E nós ganhamos de 1 a 0 lá no Beira-Rio, foi um jogo fantástico, foi 1 a 0, foi gol meu. E depois teve um jogo maluco lá na Fonte Nova de 5 a 4 pro Bahia contra o Inter. Eu fiz 3 gols. Até arrumei uma briga com o Rodolfo Rodrigues, saí correndo. Então. Esse dia aí, o Bahia só com a garotada, o Jorginho, irmão de Júnior Baiano, o Serginho, lateral esquerdo, que depois foi esse fenômeno no Cruzeiro, no São Paulo, no Mila. Marcelo Ramos, ele falou assim, não, rapaz, o Marcelo tá com a cabeça ruim, tá querendo ir embora. Eu falei, você tá louco, velho. Esse rapaz aí, se você jogar do meu lado, vão deitar e rolar, ele é bom demais.
vai embora não. Ele falou assim, então você fala com o Enio Andrade? Eu falei, agora. Aí eu fui apresentado, tal, fui pra Toca da Raposa, aí você vai ser sabatinado pelo Enio Andrade. Por isso a minha ligação muito grande com ele, meu carinho eterno. Contou toda a minha história, as suas entrevistas, que não sei o que, sei o que lá, deixa ele falar. Pegou o jornal, porque o seu Enio Andrade, para quem não sabe, é uma enciclopédia. Ele ia contratar Gustavo Nolasco. Tudo que você tinha falado estava nos jornais recortados. Ele jamais, ele seguia os jogadores de longo prazo. Ele falou assim, a sua primeira entrevista no Figueirense eu tenho aqui. Eu falei, você tá de brincadeira esse seu Enio Andrade, o senhor vai me contar essa história. Puxou lá, cara. E eu tinha feito 2 gols num jogo, se não me engano, contra o Tubarão. E ele falou assim, tá, eu sei o que você falou depois do jogo e tal. Eu falei, rapaz, esse cara é maluco. Aí, conversei com ele e falei, seu Enio, você não... Ele falou, se sinta à vontade, o que você quer fazer? Eu falei, não, eu quero treinar, vamos treinar. Mas posso falar uma coisa pro senhor? Pode. Esse rapaz aí, por que tá indo embora, esse Marcelo Ramos aí? Ele falou assim, não, Marcelo, já falei para ele ficar aqui, não sei o que e tal. É baiano. Eu falei, eu posso falar com ele? Ele falou, pode. Aí eu cheguei nele lá, nem conhecia. Falei assim, rapaz, eu te assustei desse tanto. Ele ficou me olhando assim. Eu falei, rapaz, fica aí, bicho, nós vamos deitar e rolar aí, ó. Você jogar, não precisa nem fazer nada, você só encosta em mim, porque o jogo que você joga, eu gosto, o Marcelo era bastante vertical, eu também gostava de jogar um pouquinho vertical, não jogava só de costas, com palinha também fiz muito isso. Mas eu falei, Marcelo, fica aí, cara, fica aí que a gente vai dar certo. Pô, esse time é bom demais, Alberto, Paulo Roberto, Dira no gol, o Rogério, Vandercy, Nonato, Serginho. Falei, rapaz, você vai embora, você vai pegar esse trem aí. Um time bom que nem esse, você não vai pegar, não. Ele falou, você acha ou não? Fica aí. Se não der certo, aí você vai embora. Joga pelo menos o tanto de súmula que você pode jogar e depois você vai embora. Cara, nós jogamos contra... Nós empatamos 0-0 com o Juventude lá no Horto, era o Independência. Sim, isso. Que não tinha elevador, era as canelas dos caras, que tinha que subir o morro para ir para a arquibancada. E eu me lembro bem, porque eu fui bem antes lá no estádio. Depois nós jogamos contra o Corinthians. O Marcelo fez 2 golaços, deu um passe para ele, uma roubada de bola, ele entrou atacando bem por dentro, enfiei a bola e fez um golaço, driblando, se não me engano, acho que era o Ronaldo. E, cara, daí já deu certo. Aí nós fomos jogar no Palestra Itália. Pô, a primeira bola que o Serginho jogou na esquerda, o Nonato deu uma invertida de bola. O Marcelo Ramos dominou por trás da zaga sozinho, assim, o Veloso ele só rolou, só empurrei para dentro. Dali deu certo. E aí, pra você ter uma ideia, a campanha foi tão maravilhosa, foi uma pena a gente não ser campeão, porque tivemos que jogar naquele ano, né? Tanto o brasileiro quanto a Supercopa da Libertadores, porque financeiramente era interessante e o Cruzeiro era grande nas duas. Então, assim, a gente já tinha ganho o primeiro turno. E nós ficamos um ponto atrás do Botafogo, porque o Botafogo ganhou o segundo turno e eles jogaram com uma força danada o segundo turno, e nós viemos de Supercopa e joga e viagem, e eu sempre falo pro pessoal aí no Lasco, que por conta disso, eu conheci BH mais por cima do que por baixo, porque toda hora decola. E era ali no aeroporto da Pampulha. Na Pampulha, sobe 4.500 metros, porque eu fiz curso depois eu te falo disso. 4.500 Eita, Serra do Curral, nunca, cara. E aí a gente passava por cima direto, viajava muito. Então, essa é a minha história com o Marcelo. Então, eu gostaria mesmo, lógico, tem toda uma agenda. Eu lembro você lembrou desse jogo do Palmeiras? Eu acho que foi o primeiro jogo que você fez gol. Eu lembro que o Charles também lembrou aqui. Ficou 3-2. Eu acho que você fez 2 gols nesse jogo. Fiz 2. O último gol, se você lembra, tá 2-2. O Isso. Alberto um rebote e toda a zaga do Palmeiras saindo, só que pra você ter uma ideia, o Mancuso, a jogada tinha ido lá no fundo, no pau de escanteio, quem assiste a televisão do lado esquerdo, assim. E o Mancuso é um carrinho sem ninguém, acho que foi no Cleison, em quem tinha entrado, a bola veio para trás, só que o Mancuso ficou. E o Alberto, ele ameaçou de dar a bola para mim, a defesa do Palmeiras tudo saindo, ele deu um 3 dedos, velho, pro outro lado, tá entrando o Belete. Aí o Belete deu uma varada, o Veloso defendeu, a bola ficou quicando assim. Eu tive a calma suficiente só para esperar, né? Aí eu só empurrei, era 47. E nesse dia, esse dia eu tinha muito cruzeirense. Depois nós passamos lá do Palestra Itália, mas foi muito. E todo mundo unânime. Só tinha os abraços, os agradecimentos, mas o Carlos Alberto
Silva tinha saído do Cruzeiro e foi pro Palmeiras. Então foi uma vingança do Cruzeiro, né? E os caras, obrigado por vir. Você quer saber, eu nem lembrava, porque eu não tinha pego o Carlos Alberto Silva, porque teve um episódio assim, né? E eu faleci do Carlos Alberto Silva, aí veio o seu Andrade. E nós ganhamos 3-2 virado, 47, cara. Ele esperei o Veloso levantar, eu dei pra ele assim, que a bola quicou, subiu muito, eu esperei baixar e fiz o gol. E aí teve essa história toda aí, muita gente lá no hotel, porque nós jogamos na quarta contra o Palmeiras e no sábado a gente jogou em Bragança, no jogo de 1-1 contra o Bragantino. Quem entrou aí agora tá mandando um abraço para você, é o Vitor. Vitão, lateral direito. Ah, não, pelo amor de Deus. Ele aí, ó. O Vitor é um cara especial, ele mora aqui vizinho. Eu moro em São João da Boa Vista, interior de São Paulo. O Vitor mora aqui em Mogi Guaçu, aqui do lado. A gente sempre está fazendo alguns eventos de Master, né? Quando a gente tem a mesma agenda, cara, é uma pessoa especial. E eu e o Vitor, a gente gostava de brincar, de brigar. E o Leverkusen um dia, em 96, falou assim, eu vou multar vocês dois. Eu pode multar, mas eu vou matar esse negão na porrada. Aí o Vitor, ele era muito comédia, mas era tudo brincadeira, né, cara? Não tinha nada assim. E a gente gostava de fazer um rola, né? De briga e tal, e pô, um pouco de jiu-jitsu. Mas era muito engraçado porque a gente tinha essa identidade toda, o Vitão beijando seu coração, porque o Vitor, além de uma pessoa, um multicampeão, né? O homem, esses dias eu estava vendo ele aí fininho, naquela final lá contra o Mila, jogou demais, um cara multicampeão, por onde passou, e foi o homem que me deu o passe pro gol galinha, nunca vou esquecer disso. E o Vitão, cara, ele é um ser humano fantástico, porque nos bastidores, quem conhece como eu conheço, sabe o quanto ele ajuda pessoas, o quanto ele ajuda com a carreira dele, o quanto ele impulsionou muitas pessoas aí. Outro cara que também, você deixou muita alegria no grupo, porque a gente aqui na Cruzeiro Esporte Tour, a gente fez uma live com o Palinha. E aí, em seguida, seria com você. Aí eu falei, ó, o próximo é o Paulinho. Aí ele falou assim, prepara, rapaz, porque você vai conversar com o Paulinho e vai vir história, sai de baixo. E ele disse, pô, apaixonado com você também, o Palinha, né, que é um monstro para jogar bola. E falando muito de você, cara. Então, eu vou contar uma do Palinha, Nolasco. O Palinha, quando eu cheguei, eu tinha ido pro Cruzeiro, e talvez a gente não fala que é errado, porque eu tive uma experiência fantástica no Japão. Eu saí do Cruzeiro em 95 e fui pro Japão, porque eu já tinha 1 ano e meio o pessoal querendo me levar pro Japão. E você sabe que em algum momento você vai atrás de uma independência financeira, você vai atrás de melhores condições e tal. Conversei muito com o Zezé, tive em dezembro, depois do campeonato, fiquei um tempão em Belo Horizonte, as crianças com escola ainda, então, enfim. A gente não conseguiu porque os números eram diferentes, né? Tanto é que quando eu saí da Portuguesa, a Portuguesa me fez uma proposta que de luvas eu ia ganhar mais no Cruzeiro. Então, era umas coisas malucas. Mas quando eu voltei do Japão, aí eu não tinha quarto para dormir. E eu cheguei lá, fomos conversar e tal, eu falei assim, eu falei, eu quero o quarto 4 que eu ficava lá. Porque eu gosto de acordar cedo, o sol já bate na janela, já saio dali, já vou lá zoar o Zé, já vamos tomar café cedo, contar história, encher o saco do Geraldinho, né? Do seu Geraldo, dos roupeiros, e andar lá com bolinha, contador de história. Aí eu olhei lá, não tem, beleza, deixei na primeira concentração minha no Cruzeiro, já cheguei, pra você ter uma ideia, vou te contar a história. 96, eu cheguei numa quinta-feira, eu dormi de sexta passado porque o Cruzeiro 96 voava fretado. Nós fomos jogar contra o Bahia na Fonte Nova. Aí o Roberto Gaúcho falou, meu quarto tá vago. Eu falei, não, que seu quarto tá vago? Aí vocês estão em 2 lá, rapaz. 3 não vão na cabeça. Conta história, não sei o que, vem falar um pouco do Japão pra nós. Eu falei, não, eu vou achar um quarto. Não, o quarto 4, eu se não me engano, era o quarto 4. Não, o Palinha dorme sozinho. Eu falei, o quê? O Palinha dorme sozinho? Tá, é louco? Aí o que eu fiz? Deixei minha roupa tudo dentro do... Tá ouvindo? Tô. Tá ouvindo? Tô te ouvindo. Você tá me ouvindo? Tá. Não, tô te ouvindo, tá legal. É porque parece que tem hora que dá uma sumida. Aí tô lá. Eu jantei, fiz tudo, tal, esperei o Palinho pro quarto dele. Peguei lá uma cama, ele pode contar isso. Levei tudo lá. O estrado, as ripas do lado, cabeceira do pé. Eu falei,
você monta essa cama aí que daqui a pouco eu venho deitar aqui. Rapaz, esse cara... Foi assim, já cheguei. Pô, você não demora a montar não, que eu tô cansado, quero deitar logo. Olha, cara, ele ficou olhando assim, falou, que esse cara é louco. Aí os caras falaram, agora você vai conhecer o McLaren. Foi rir demais, porque dali a gente... Ele assustou assim, não, você monta, ô Palinha, monta esse trem aí, que daqui a pouco eu já chego aí pra gente conversar, tal, tal. Cara, foi muito engraçado. Então a nossa amizade já começou, eu já conhecia, né, todo mundo viu o Palinha, porque o Palinha, ele estreou no São Paulo em 92. No jogo de estreia do Palinha, foi São Paulo e Santos na vida, foi 1-1. Se eu não me engano, ele fez o gol do São Paulo, eu fiz o gol do Santos. Mas o Palinha já a gente viu a história dele tudo, e eu falei, cara, como que eu vou falar com esse cara? Dá licença, por favor. Eu falei, não, oi, monta minha cama, não demora, não. Dali já quebramos esse gelo e tal, porque tem sempre, né? Eu tenho um respeito enorme pelo Palinha. Né? E aí a gente construiu essa amizade, e eu tinha vindo do Japão, então o pessoal, tudo era muito engraçado você falar em japonês, alguma coisa, né? Tanto é que eu faço um gol lá e a gente comemora como o japonês respeita você, faz a reverência. Então a gente aprendeu muito e a gente usava uma palavra que chama suru, que suru é abre, deixa passar. Então eu falei, Palinha, lá tinha muito, porque quando o cara ia na linha de fundo, o cara dá a bola para trás, você fala suru, o cara abre a perna, você faz. Aí, cara, usamos muito, porque eu saía bem da área e ele entrava bem ali pelos coisas, a gente entrosou bem, então usava muito essa palavra. Mas a minha história do Palinha começou assim, falei, monta minha cama aí, cara, e vambora. Sabia que tinha história, do jeito que ele falou, eu sabia que vinha história. E uma coisa que eu estava lembrando, eu acho que, não sei se eu tô errado, o título que você ganha no Cruzeiro, que é a Copa Ouro, o Palinha estava no São Paulo. Eu até acho que ele fez o gol contra o Cruzeiro. Fez, no Mineirão. Foi isso? Foi isso. Daí, no Mineirão, a gente teve aquele... O Wilson de Souza Mendonça, ele nunca deu tanto um futebol, né? E como esse cara estragou em vários jogos, não foi só aquele. Então, levou um jogo, foi absurdo. Aí, tanto é, Gustavo, que não sabíamos se teria ou não o jogo de volta no Pacaembu. Foi. E aí teve o jogo da volta. Aí o jogo foi 1-1. Não, foi 1-0. 1-0 para nós. Gol do Dinei. Gol do Dinei. Nossa, o Dino, tem história do Dino, hein? Pois é, isso eu ia te perguntar, com vocês dois juntos. Dinei é um circo. Aí ele falou assim, aí o Dinei cruzou uma bola do fundo, eu fiz um gol de calcanhar, antecipei o Zete, o Bandeirinha deu com a bola de saída. A gente já matava o jogo nos 90. Aí fomos lá, ganhamos nos pênaltis. Aí teve lá o Tele falando que no primeiro jogo e tal, porque na verdade o que valeu foi quem deu a volta olímpica. Então nós somos campeões da Copa Ouro em 95. E eu levantei a taça aí com essa galera aí toda, Nonato. E tinha um paraguaio, cara, que jogava com a gente, o camisa. Sotelo? Não. Não era Sotelo. Era Sotelo, sim. Era Sotelo. Sotelo. Como, velho? Que louco. Que cara, gente boa. Mas a gente tinha, você tinha uma zaga. Você olhava para trás, cara, Vandercy e Rogério era piada que jogava. Aí, nessa época, o seu Enio já deu uma oportunidade maior, e o Ricardinho e o Belletti vieram comendo pelas beiradas, e nós tínhamos Ademir ainda, né? Ademir de prata, e é o maior ídolo. O cara, para mim, o conceito de ídolo é a postura do Ademir, um cara que na chegada e e no tempo que ele ficou lá, porque depois logo o Ademir acabou, ele saiu do Cruzeiro e tal, mas foi um cara que fez uma transferência de bastão, assim, com uma simplicidade, cara, com aquela coisa que é o mais difícil no futebol, né? Fazer o simples. E a gente sempre, quanto mais você sobe, mais o simples você tem que fazer, porque essa é a diferença, não dá para ter muito malabarismo, muita coisa. E o mais difícil, e a gente... Hoje, eu falo porque hoje tem essa parte acadêmica, essa linguagem diferente, essa abordagem que o futebol traz. Eu tenho a licença A, que é uma licença internacional. Eu sei que é a necessidade do curso, tudo, mas, cara, isso tem que nos ensinar a fazer o simples, que é a escola nossa, do improviso, de levar o vestiário, de levar os bastidores para dentro de campo. Porque o que importa é que eu e você, a gente saiba entender o jogo e as estruturas de jogo, as ideias de jogo.
elas são fáceis de assimilar porque o jogador brasileiro ele tem essa capacidade já de criança. Essas novas gerações elas têm uma diferença daquela que era minha, que jogava bola na rua, campo de saibro, tudo, salão e tal. Mas eles têm um conceito tático já diferente do nosso. Mas a gente tem que fazer, que é o mais fácil para se fazer, né? Então eu peguei esse time do Cruzeiro aí, era uma máquina. O Alberto Xerife, o delegado, na verdade, né? Roberto Gaúcho, que consagrou todo mundo, os cruzamentos dele. O maior arco-íris do mundo. Eu acho que eu nunca vi cruzar com a eficiência que ele cruzava, né? E sabia jogar e por tinha o dentro. Paulo Roberto na direita, né, Paulinho? Ainda tinha o Paulo Roberto na lateral direita ainda, né? O Paulo Roberto. Que também cruzava muito. Não, e tinha o cruzamento do Paulo também, que era fantástico, batia bem falta, né? Pênalti batia bem também. Então, não, vou te falar que eu batia muito pênalti. Eu fui artilheiro do Campeonato Paulista em 95, acho que eu fiz 5 de pênalti. Todos que eu bati, eu converti. Cheguei no dia nós treinando pênalti, rapaz, 10-9 para esse Paulo Roberto. Eu dei uma volta no campo 1 da Toca, levando ele de cavalinho. Porque a gente tem que falar quando perde também, né? E o Paulo Roberto esqueçudo, rapaz, ele zoava de um tanto. E você tem ideia, você chegar num clube e ser bem recebido dessa forma, né? Dida, William Anden, cara. William Anden, não, né? Não, ele era o maior circo. O William Anden era alvo nosso diário de zoeira. E eu gostava demais porque ele tinha uma disposição grande de treinar, né? E todas as vezes que ele era chamado para jogar, jogava bem. Um goleiro de seleção, né? Camaronês e tal. Mas ele era muito engraçado, cara. A família dele. Eu zoava ele demais. Teve um jogo, eu não sei se você estava no Cruzeiro, que ele jogou, acho que foi contra o Guarani, se eu não me engano. E ele jogou bem, ele jogou muito bem. Só que a rádio, né, que era Itatiaia, que dava o prêmio Motorrádio, né, para o melhor em campo, deu para outro jogador. E ele ficou puto. E ao vivo ele foi reclamar que ele deveria ganhar, porque ele foi o melhor em campo. Mas isso mostra quem era o William Anden, porque, cara, ele era isso aí do dia inteiro, né? Aí você tinha aí o Alexandre Barroso, cara, vou lembrar todo mundo aqui, o Emerson Silami, o Didi Mocó, nosso Didi Mocó, né? Cara fantástico. Levar aquela galera toda da UFMG lá para fazer teste lá. Nossa, parece. A gente tá pensando rato no laboratório. Você traz esses caras tudo para ficar furando. Ele ficava doido. Falei, eu não vou fazer esse trem, não. E tal, né? E o Cruzeiro, cara, pô, é uma loucura. Eu vou falar do Cruzeiro 200 lives aqui, não vou contar metade. Mas eu vou contar uma outra história que eu vou entregar um cara aí. Nós fomos fazer, se eu não me engano, acho que foi em 96 já. Tinha que fazer, a gente ia fazer uma avaliação clínica e o pessoal ia coletar lá, tudo lá na toca, né? Depois a gente fazia os testes de ergonomia, de esteira, tudo era numa clínica fora. Aí eu não sabia que o Ricardinho tinha medo de tirar sangue. Aí eu olhei lá, eu cheguei de casa, então era cedo, eu cheguei de casa, já fui lá onde o Felipe, que era o fisioterapeuta, nossa, Felipão, não sei onde você tá, cara, um beijão no teu coração. E aí fez a fila. Eu tô vendo lá, passou o Dida na frente do Ricardinho. Aí depois outro na frente, falei, ô Felipe, o que esse negócio aí? O Ricardinho tá vendendo a vaga aqui, pô? Parece fila da embaixada dos Estados Unidos, que o cara entra na fila e vai vendendo vaga. E ele falou assim, não, ele falou assim, ele é cagão, ele é medroso. É. Falei assim, eu vou passar na frente dele. Aí a moça tirou tudo lá, mexeu tudo. Falei, agora você aguenta um pouquinho, moça. Eu vou gritar um pouco. Ela, como assim? Peraí que eu vou assustar um cara. Pelo amor de Deus. Quando eu saí, o Ricardinho tava lá na última cadeira. Eu falei, eu vou ficar com você, mas dá ajuda. E o Ricardinho, não sei se você lembra, o Gustavo, lá na toca que o cara que era o chefe da manutenção era o seu Geraldo, falecido seu Geraldo. E eu enchi o saco dele, chamava o seu Geraldo. Nossa, queria morrer. Mais um beijo no coração do Ricardinho, porque eu sei que vai chegar nele essa história aí. Mas, cara, era um moleque, né? Ele, Belete, e a gente viu aí Belete fazendo gol em final de Champions League, né? E era uma garotada, assim, firme, cara. Mas tem essas histórias aí do dia a dia, né? E algumas outras, né? Que a gente ia voar fretado, a gente ia naquele Embraer 121, uma coisa assim. Rapaz,
quanto perrengue a gente passava e todo mundo olhava para trás. Vai cair, gritava. E o Theo era medroso, gritava, ai, Jesus, tudo. Eu olhava para falava assim, Theo, olha o Dida, olha pro Dida. Eu falei assim, por quê? Eu falei, não, eu olho o Dida, o Dida dormia, turbulência, tudo. Eu falei assim, mas você não tem medo? Eu falei, medo eu tenho, mas eu olho pro Dida, o Dida tá tranquilo. Cara, era muito engraçado. Passamos algumas histórias assim de bastidor com o Cruzeiro, porque você imagina, como eu falei, conheci mais o Cruzeiro, BH por cima, depois, lógico, conheço vários lugares, mas hoje Belo Horizonte mudou demais, né? Eu fui Mudou. pós-Copa do Mundo, Avenida Antônio Carlos, eu andei nela, eu peguei um carro, eu fui 200 vezes numa ponta na outra que eu tive aí. Eu falei, cara, não é possível, que eu não consegui. Eu tinha que treinar muito cedo e depois sair para voltar para casa. Eu esperava o rush, porque eu chegava mais tarde. Era mais fácil sair depois das 7, 7 e pouco, para poder ir para casa. Paulinho, Oi? você morou aonde? 95 eu mudei na Floresta, no bairro Floresta. E até tenho, eu queria mandar um abraço aí, que quiser estar na live, o João Paulo, filho do seu Valdevino, Lopes, tudo que era o pessoal do prédio, né? A gente morava no mesmo corredor, me receberam bem, ajudaram o Mônica, que quando o Matheus nasceu aí, todo mundo ajudou, e esses caras, e o João Paulo deve estar na live, o João, ele tem uma camisa que eu dei para ele de presente de aniversário, acho que ele tinha 4, 5 anos de idade, ele me mostrou a camisa ontem, né? Por conta da live hoje, e eu assim, não me faltou nada no Cruzeiro. Então, pra você ter uma ideia, como a coisa é viva, porque está muito vivo dentro de mim essa história. Paulinho, 95, né? O time jogava muito certinho, né? Aquele time ainda nem vinha o 96 da turma do Palinha. Você acha que o que aconteceu com o seu Enio, né? Que ele teve um problema de saúde, né? Teve influência no time? Ou o time do Botafogo era um timaço também? E por isso ele deu a felicidade de ir para a final? Bom, eu acho que são 3 fatores. O primeiro, sim, o seu Enio, tudo que a gente pôde fazer, né? O Nonato nos representava muito bem, né? O Nonato é o cara que, dentro do Cruzeiro, ele fazia a entrada oficial, tudo era com o Nonato, que ele era capitão em todos os sentidos. Ó, você manda lavar o carro ali, o cara que vai fazer isso, aquilo, aperta a parafuso, aquele cara. Nonato, borracha para parar de fazer. Eu conheço. E o Nonato não é um capitão ainda, porque a gente só reconhece o Nonato como capitão. Só não, ainda é o Capita, o apelido dele é o Capita hoje. Não, fui aí em BH, falei, preciso comer um peixe, Nonato. Eu já sabia. Falei, tem um lugar? Eu falei, você é sócio, eu vou pagar para você não. Não, vai lá. Então, assim, sabe, Gustavo, nos detalhes, um cara capitão mesmo de verdade, de dentro e fora do campo, no dia a dia e tal. Então, o seu Enio, esse problema dele. O que eu acho, aí o Botafogo era um time também que depois aí alguns jogadores vieram, né? O próprio Gotardi foi o capitão em 97, na Libertadores. Mas tinha um timão, e eles cresceram muito, e eles ganharam o segundo turno. Por conta desse ponto a mais, eles jogaram com 2 resultados iguais. Com tudo, o Sérgio Manuel, o Gonçalves, o Donizete Pantera, tinha um timão, o time deles era bom. O Wagner salvou muito, né? O Wagner pegou muito naquele jogo. Demais. Inclusive, no jogo da ida, na semi, o gol que eu faço é um gol que hoje todo mundo fala, o Cristiano Ronaldo subiu bem. Esse gol, eu subi demais nas costas do Wilson, lateral direito. Peguei a bola bem alto, que o Roberto cruzando do lado direito, de pé direito, né? Foi uma pedrada. A sua cabeçada foi uma pedrada. E foi bonito. E, cara, nós tivemos o que eu acho, o desgaste nosso foi a Supercopa. Porque nós jogávamos no domingo, viajávamos na segunda ou terça, a gente já saía no dia, a gente só chegava de volta em Belo Horizonte na quinta-feira. Não dava tempo de regenerar todo mundo, e nós não tínhamos o que hoje a maioria dos elencos eles são feitos, né? Todo mundo jogou no Cruzeiro, todo mundo jogou. Da Silva, Reginaldo, Rodrigo Poço, goleiro. Vou falar de todos aqueles que a grande maioria não lembra, e eles não tiveram muita mídia, mas eles foram importantíssimos demais, né? Então, só que o que faltou? Nós não tínhamos, em 95, essa troca de... tinha um ataque muito bom, tinha um meio-campo muito bom, mas nós não tínhamos, por exemplo, no meio-campo ainda o Sotelo trocava com o Alberto,
aumentava o nível, mas tinha ele era mais agudo que o Alberto, né? Ele pisava mais na área, o Alberto era um cara mais de armação. Mas o time nós jogamos tudo no extremo. Nós jogamos no extremo demais. Então, quando afunilou, a gente já, não é que perdeu a força, cara. Nós tínhamos, só para dar uma ideia de força para você, falando no nível de força, a gente devia estar no nível de força de 80 descendo, e o Botafogo estava no nível de 78, 79 subindo, que eles jogaram mais confortável no segundo turno, e eles vieram naquele rompante, né? Eles já vieram com tudo. E a gente ainda depois perdeu a final para o Vélez, se eu não me engano. O Vélez. Foi um não, o Vélez foi no ano no ano seguinte. Bom, eu sei que foi isso. Então, assim, a gente jogou muitas vezes seguidas. E aquele desgaste. Por quê? Nós não tínhamos tempo para treinar. O Cruzeiro, com uma logística do caramba, viajava, acabava no domingo, segunda-feira de manhã vinha, fazia um treino, almoçava, já ia lá para Confins, viajava, chegava no dia, dormia todo mundo. No outro dia fazia um treino leve, reconhecimento do gramado, do estádio, fazia um treino um pouco mais tático, voltado para a bola parada, ofensiva, defensiva. Aí tinha um rachão no final para a gente soltar um pouco, e nós tínhamos uma recuperação boa para o jogo. E a mesma logística para a volta. A gente não voltava no dia, dormia, vinha no melhor horário, tudo. Mas tem um desgaste, porque você só jogar, você perde seu condicionamento físico. Você fica com um ritmo de jogo bom, mas você tem um desgaste. E aí faltou a rotatividade. Então, é uma associação disso tudo. Se a gente tivesse aberto mão, por exemplo, se a gente tivesse perdido, se não me engano, foi para o Nacional do Uruguai lá. Nós ganhamos, teve um jogo... não, o Nacional já foi com Palinha. Foi o Flamengo, o Charles está lembrando, 95 sai para o Flamengo. Exato. A gente sai numa rodada antes, eu vou dizer uma coisa para você, o Cruzeiro tinha ido mais longe, porque nós já fomos no limite ali, né? E um dia de Flamengo e Cruzeiro, o Casachete, gol do Romário, 1-0 que eles ganharam da gente, né? Pegou do Ronaldo zagueiro. Exato. Eu acho que... não lembro. Bom, daqui a pouco alguém lembra aí. Alguém vai lembrar aqui. Ô Paulinho, mas falando uma coisa boa também, assim, o cruzeirense que viveu aquela época, o cruzeirense tem a mania de lembrar os jogos, o jogo da história foi contra o São Paulo na final, contra o River, mas teve um jogo que quem assistiu considera um dos maiores jogos da história do Cruzeiro, que foi aquele 5-3 com o Botafogo, que o Cruzeiro ganha do Botafogo na fase de grupos, que eu não sei se foi um dos maiores jogos da sua vida, mas aquele jogo foi um jogaço. Porque teve a virada, né? A gente saiu na frente, o Botafogo virou e a gente revirou, né? Porque nós fomos buscar um 5-3 e foi um dos jogos que o Dinei mais jogou no Cruzeiro. E só lembrando que o Dinei tem história, mas falando desse jogo, depois eu conto só o Dinei. Cara, foi um jogo, esse Cruzeiro e Botafogo foi uma final de campeonato em todo momento, porque foi um jogo muito enigmático, um jogo cercado de muita coisa. E o time deles muito bom e marcava forte, e jogava bem. E a gente sabia jogar no Mineirão, né? O Cruzeiro sabia usar o campo. Aí o Botafogo teve um momento que a gente começou muito bem, abrimos 1-0. Cara, eles tomaram conta do jogo. Os caras foram lá e engoliram a gente. Aí já descemos todo mundo preocupado. Eu não me lembro quanto que foi, desceu 3-2 no primeiro tempo, né? 3-2. Eles fizeram 37 e os outros dois foram acabando o jogo, o primeiro tempo. Exato. Foi isso aí. Aí, descendo o vestiário, todo mundo lá, já desce conversando. Aí vai Andrade, acabando de pitar aquele... não sei o quê. Chamou o Dinei. Falou, agora tu... É aquele jeito de falar bem gaúcho, né? Agora tu vai lá, neguinho. E eu quero que tu faça aí. Cara, piada. Sabe quando o cara, assim, tira o espinho da sua carne, dá aquele alívio? Ele Andrade em nenhum momento mudou a cara, velho. Aí ele falou assim, ó, o que aconteceu assim, assim, assim. A leitura exata, né? Porque é um cara com uma leitura. Ele foi tricampeão nacional com 3 times diferentes. Ele fez uma leitura do jogo rapidinho, 5 minutos ali. Aquele tempo que você troca um calção, uma meia, camisa, tudo. Cara, ele tirou o espinho da nossa carne. Eu me lembro muito bem. Aí o Dinei entrou, arrebentou com o jogo, viramos o jogo e sobramos, né? Teve um cruzamento, acho que o 5º gol,
ele mete uma bola, eu fui buscar, a bola relou no Wagner, eu fui buscar lá no final, devolvi para dentro. Não sei se a bola passou ali, não passou, eu sei que o Marcelo entrou com bola e tudo ali, e foi fantástico. Foi o quarto gol. Você empata, você faz o terceiro, o quarto gol que você faz, mas o Marcelo dá uma cabeceada, e o quinto você coloca ele na cara do gol. Que eu toco por dentro, atrás do Wilson Gotardo. E o Marcelo era o flecha, né? Por isso que quando eu vinha sair da área, eu sempre falava, Marcelo, nós temos que ter alguém lá. É mais fácil eu sair da área, confundir, você mais agudo, vem, porque quando eu sair da área, não me dá a bola para fazer um 2, a bola sempre em progressão pra gente. Então, você vai pegar sempre em progressão. Contra o Corinthians, ele fez o gol do mesmo jeito. E era o Célio Silva Henrique, eu joguei por dentro, essa nas costas do Célio Silva. E nessa do Gotardo, ele puxou o Gotardo pro fundo, eu meti por dentro, e ele foi e fez um golaço. O quarto gol da virada, esse gol foi meu também. Que eu fiz o terceiro e quarto. Cara, Mineirão abaixo, coisa linda pra você ir embora, né? E loucura, né? Quanto tempo de live nós temos aí, Gustavo? Pois é, nós temos aqui, só mais uns 15 minutos no máximo. E todo mundo, você tá segurando para falar o negócio do... que tá todo mundo esperando, mas é porque assim, é tanta coisa nova que você tá contando, que por mim, né, mas não tem jeito, né? Todo mundo querendo saber do gol contra o Atlético. Então, vou falar dele, mas vou falar do Dinei. A gente tava jogando contra o Vitória da Bahia, e o Vitória sempre teve um time muito jovem, formou jogadores em casa. Tá? Rapaz, esses caras deram uma preta de nós. Chegando no vestiário, esse foi o único dia que eu vi o Enem Andrade bravo. Aí eu entro em cena o Dinei. Ele desceu, se não me engano, o Dinei entrou no segundo tempo, porque a gente descia o túnel, voltava o túnel conversando, tal, fechava ali para entrar. Esse Dinei soltou uma, cara, todo mundo diz, negócio é assim, tal, Baresi, todo mundo falando, Nonato, capitão, pá, o que nós temos que fazer? Aí esse Dinei falou assim, gente, vamos lá. Eu falei, cara, vai sair alguma pérola, porque esse Dinei era um ser. Eu falei assim, bora, vamos jogar que nem Cruzeiro. Time pequeno não tem tradição, não consegue fazer coisa grande. Uma coisa mais ou menos desse jeito. Deixa eu tentar lembrar a frase dele, cara. Eu olhei pro Dinei, cara, eu me diverti tanto naquilo. Cara. Eu falei, rapaz, nós precisamos disso mesmo. Vamos lá pra... Eu não me lembro a frase, cara, mas foi uma frase assim, de um jeito assim, cara, quem é grande somos nós. Aí fomos lá, metemos 3 no Vitória, num jogo que parecia assim que hoje vai ser difícil, hoje pode dar ruim. E todo mundo, a gente dava um passe e errava 2. Puxava uma bola para um lado, a bola do outro. O dia que o time não se encontra, porque isso é natural. Tem dias que eles são diferentes. E o Vitória marcando a gente, parecia que os caras... Parecia não, né? Porque a gente era muito exposto, o Cruzeiro jogava demais com televisão, e esses jogos de Supercopa, e jogos do Brasileiro, então a gente era muito marcado. E esse dia sofremos, cara, sofremos. Aí no finalzinho do primeiro tempo, ainda nós descemos, mas tomamos uma dúvida do seu Hélio. O Roberto deu um cruzamento, o zagueiro errou o tempo de bola, só dominei, empurrei assim no fundo, um gol gostoso de fazer, né? Porque fica fácil quando o cara erra ali. E aí desce Dinei. Cara, foi muito engraçado, porque a gente tava vendo que o Vitória ia causar problema. Porque se os caras fazem um gol, nós tava morto, a gente tava morto, porque o time estava pesado, a coisa não estava andando. Aí terminando, mesmo assim, ganhando o jogo, estamos lá, chamei todo mundo para abraçar, para a gente falar, não, vamos juntar, os caras têm que ver a gente lá. Porque os caras têm que saber que aqui é o Cruzeiro, mas para chamar para cima, porque tem jogo que é difícil, né? Mas foi legal. Cara, aí o Dinei entra, me solta essa figuraça. Aí a gente jogou leves, o Vitória saiu pro jogo, a gente ficou um pouco mais à vontade, se não me engano foi 3-0. Mas enfim, tem coisas que a gente lembra e dessa saudade, porque os jogos, todo mundo lembra muito os jogos, porque tudo foi visto, né? Mas os gols e tal, história e tal, aquela defesaça do Dida que eu vi esse dia contra o Sport Cristal na final, mas, cara, esses detalhezinhos aí que você subindo para um jogo, o cara soltar uma pérola dessa, você dá risada demais, né? Ô Paulinho, infelizmente o tempo está quase acabando aqui, senão a live vai cair. E não tem jeito, né? Todo mundo te pedindo para falar um pouco daquele gol contra o Atlético que você simplesmente criou uma das coisas mais geniais
da gozação contra o time menor aqui de Belo Horizonte e que depois você fez escola. Queria que você falasse um pouco sobre aquele gol, então, para essa turma aí. Eu tinha que ter registrado, para cada comemoração, recebi um royalties, né? Mas, enfim, foi tão espontâneo, e a gente, um jogaço, um timaço do Atlético também, né? Aí o Vitor vai dar um drible da vaca no Paulo Roberto Prestes, cruza a bola, o Ronaldo, na hora que ele percebeu que eu vinha, até tentou tirar com o pé, não teve jeito. Ela testada, a bola foi lá no trinco. E um ano antes, em 95, nós perdemos 2-0. Eu saí na frente do lance, eu fui dar um bico na bola para tirar do Tafarel assim, eu dei um bico, a bola saiu na linha de fundo ali, na linha da pequena área. Cara, mas essa torcida do Atlético pegou no meu pé. Eu falei, tudo que vai, volta, tudo que sobe, desce. Eu falei, eu vou encontrar esses caras aqui. Mas, sabe, naquele momento, depois eu não programei isso. E vou te contar um detalhe que pouca gente sabe. Quando eu fiz o gol, que eu saí comemorando, aí veio lá do fundo, né? Eu escutei a torcida do Cruzeiro, o gol, aquela vibração, e esse silêncio aqui, foi um impacto muito grande. Eu olhei, cara, mas sabe aquela coisa assim? Eu falei, putz, seus galinhos aí, eu saí desse jeito, assim, comemorando. E foi... Cara, eu nem imaginava a repercussão que ia dar, porque eu não programei nada disso, porque ninguém entra em campo pensando isso, né? Hoje todo mundo fica, o cara fez isso, não faz, não tem jeito, que nem os números, porque todo mundo hoje tem muita ciência no futebol, mas quem faz a ciência é o treinador, é o jogador, porque é o produto final que todo mundo analisa, né? Até você chegar nisso. Mas depois, Gustavo, olha que meu menino estudava no Poliedro, não sei, lá numa avenida, não lembro o nome dessa avenida, que é do outro lado que eu morava. E eu peguei, ele falava, você não me leva na escola? Eu falei, cara, vamos embora. Aí almoçamos, fui levar ele na escola. E isso, depois do jogo, veio muita história, tal. E essa aqui pouca gente sabe. Eu cheguei com o Paulo Gabriel, sentei na frente do colégio, estava fechado ainda. Aí, conversando, aí eu falei, cadê seus amigos de classe? Aí veio o menino, esse aí é meu amigo. E eu, beleza. Aí veio, conversou, tá, e esperando o momento de abrir o portão. Fiquei segurando até entregar ele. Aí veio um menininho e falou assim, você é o Paulinho do Cruzeiro? Eu falei, não. E eu tava de boné e com óculos escuros. Eu falei, não. Ele falou assim, sim, você fez aquele gol galinha no Galo ontem, não sei o quê. Rapaz. Aí eu falei, beleza, mas valeu. Legal, você gostou, tal? Aí eu fiquei na minha. Cara, esse moleque foi lá, veio uma renca de moleque, veio querendo autógrafo, foi tirando, foi abrindo as antigas, a bolsa, né? E de caderno, tudo abrindo o portão, aí virou aquele alvoroço na frente do colégio. Aí a diretora vê que tá acontecendo tal, para você ter uma ideia. Eu falei assim, rapaz, você tá criando um caos aqui na minha escola. Eu falei que não era, mas aí o que você pode fazer? Pra você ter uma ideia, para resumir, Gustavo, ela me levou, levou para dentro do colégio, falou para todo mundo, ele vai dar autógrafo para todo mundo. Aí o que ela fez? Ela pegou uma folha, uma folha A4, Paulinho, você vai autografar aqui. Eu me lembro que o cara que era o segurança da escola, pegou a chave do meu carro, porque você estava de um lado e tinha uma saída lá do outro lado. Ele falou, ele vai levar o seu carro lá, você fica aqui. E ela fez todo mundo entrar. Era uma escola muito organizada, né? É ainda. Aí levou a molecada, me levou numa sala, falou, se dá um autógrafo aqui que eu vou fazer um xerox para todo mundo que quiser, porque não vai dar conta de segurar. Cara, foi o dia... Aí, aquele momento, eu entendi o que tinha acontecido. Aí eu fui embora e eu escrevi com carinho o Paulinho McLaren, datei o autógrafo, e ela falou assim, eu vou para quem quiser, ela vai dar um xerox para cada um, porque não vai dar para você ficar aqui, cara. Então, assim, foi uma loucura. E depois do dia a dia sempre teve muita gozação, né? Mas a gente vinha de um futebol mais folclórico, né, Gustavo? É isso aí. Paulinho, nós temos 1 minuto aqui, senão vai cair. Eu queria te... Tá me ouvindo? Falta 1 minuto, senão vai cair. E eu queria te agradecer, Tô ouvindo. cara. Dá vontade de ficar 2 horas conversando com você. Obrigado. Em nome da torcida do Cruzeiro, da Cruzeiro Sport Tour. E te agradecer muito. Que a gente tomara que tenha oportunidade para conversar mais, porque você é resenha pra caramba. Você é um cara nota 10, assim, de alegria e de bom humor e de tudo que você significa pro Cruzeiro. Tá, então, um beijo azul, né? Um beijo em azul, porque a cor dessa cidade é a nossa. Que Deus abençoe você, todo mundo. Beijão para a torcida do Cruzeiro como um todo. É desafiante jogar no Cruzeiro, é maravilhoso. E a minha gratidão é eterna. Um beijão para nossa
pro maior de Minas. É isso aí. Abraço, Paulinho. Tamo junto, Gustavo. Obrigado pela chance. Obrigado.